O stop do dia no day trade derruba mais do que uma marretada. Se tu opera, tu já sabe que isso acaba te levando para uma sensação de querer desligar tudo e só sumir. Sumir do planeta, sumir, deitar na cama, dormir, para ver se passa aquela sensação que foi gerada por tu ter cometido novamente os mesmos erros que tu tinha jurado de pé junto que não ia cometer. E isso é uma sensação que parece muito particular, mas é uma sensação comum entre quem opera no mercado, porque isso vai se repetindo ano após ano. E quanto mais anos tu fica operando no mercado, mais essa sensação ela dobra de força, parece, quando acontece o teu stop diário. E a solução para isso aqui é o que eu vim te trazer nesse vídeo de um jeito direto e que tu vai conseguir fazer aí hoje. Hoje tu vai botar uma pedra em cima disso e vai acabar com essa sensação por um motivo. Tu vai fazer um passo só e esse passo vai tirar o peso das tuas costas. Então, vamos lá para esse vídeo aqui. A gente tem que começar já direto pelo fato de que se tu tem um limite de loss no dia, tu já tá à frente da maioria, porque tem gente que descontrola totalmente, não tem limite de loss e afunda a conta. Então, se tu já tá no nível que coloca um limite de loss no dia e respeita, tu já tá passos à frente do iniciante que está começando e fazendo cagada atrás de cagada. Agora, o racional é que esses erros que voltam incessantemente, tu tinha prometido que tu não ia cometer, eles voltam por conta de um fator, o fator do tilt. O tilt é um termo usado também no poker para simbolizar emoção maior do que a razão, maior do que o racional. E isso é quando chega nesse ponto que, sim, tudo que tu fizer no mercado parece que tu tá fazendo exatamente os mesmos erros do passado, porque são sim, são os erros emocionais. Mas por que que tu chega a esse momento do tilt? Porque a tua definição ali, ela tá feita para te fazer, óbvio, protegendo o teu capital, tendo o limite diário, só que tu tá entendendo que é um prazo muito curto ali para te decidir se é um negócio bom ou ruim para ti aquela situação, porque stop não é bom para ninguém. Só que quando tu traça um racional antes de começar a operar, que não vai depender do resultado diário, o peso do tilt some, ele vai se esvairindo. Eu vou te explicar de uma maneira bem simples o que é isso, tá? Eu vou te falar exatamente o que aconteceu dentro da formação operador macro. Eu tenho o método macro, que é uma formação para poder pegar traders e transformar eles em operadores macro. E isso é uma formação que baseia-se no movimento dos fatores da macroeconomia pelo mundo para a pessoa só abrir posições a favor do mundo. E aí, consequentemente, ela erra menos, acerta mais e vai sim mudando o resultado dela até que ela chega na consistência. Só que o que acontece? O que eu via? Pessoas que entram para a formação operador macro, a maioria, tá? 93% mais especificamente, são pessoas que já sofreram muito no mundo do day trade, na análise técnica, fluxo, price action, e eles vinham com muitos vícios. Aí o que eu fiz ali dentro? Eu percebi que todos entravam empolgados, cumpriam até entrar em tilt. Aí afundavam o financeiro, indo até mesmo contra o princípio dos operadores macro. Eles iam, quando eles estavam em tilting, eles iam até contra o mundo. Então, o que eu fiz lá dentro? Eu peguei, criei um plano objetivo para todos que entram hoje na formação operador macro. Tem um módulo que tem operações filmadas uma a uma, eu explicando, abrindo a posição e até gerar a posição, explicando por que a gente zerou ali, até onde levou, show. E o que é isso? Por que eu te trouxe essa historinha aqui? É porque quando eu fiz isso, eu fui lá e setei para eles uma coisa em específico, que é o que tu pode fazer na tua vida. Eu setei para eles uma estatística para eles cumprirem durante
um mês. O propósito daquele módulo ali é uma estatística definida de stop gain, stop loss, de até onde carregar, o que fazer se for para frente, o que fazer se for para trás, quando proteger no zero. Tá tudo definido antes. E sabe como eu comprovei para eles que aquilo daria certo? Primeiro eu fiz uma análise estatística mesmo, fui pegando todos os dias anteriores dos últimos 3 meses, que é o período de volatilidade semelhante ao período que eles operariam, e coloquei esses 3 meses em uma planilha, botando exatamente qual o ponto de entrada, né? Qual o direcional de entrada que estava naquele dia. Ah, o dia era otimista? Então, quando é otimista no mercado financeiro como um todo, tende uma pressão muito grande para o índice subir e o dólar cair. E quando é pessimista, o dólar sobe e o índice cai. Então eu fui lá e coloquei, setei horário por horário das nossas entradas, que tem definições lá para fazer aquilo, e eles já tinham assistido às aulas dos módulos anteriores, então eles sabiam exatamente que aquele era o horário da entrada, o momento da entrada, o ponto da entrada, que é o mais utilizado no mercado, né? Então, setei todos os dias dos últimos 3 meses e o ponto da entrada a favor do mundo que foi naquele momento, ok? Setei isso, fiz o cálculo para eles, botei lá quanto que teria sido ganho, quanto que teria sido loss e o que foi feito naquela estatística ali. E aí, sabe o que eu fiz depois? Eu fui lá e executei uma a uma, filmando para eles e reafirmando na cabeça deles que, tá vendo? Este aqui é o nosso plano. Eu vou aplicar e tu vai ver operação por operação. Só com um detalhe, pra gente pouco importa o resultado de um dia desse plano que a gente tem traçado aqui. Tu vai tirar uma conta, mais especificamente lá dentro da formação operador macro. Eu fiz isso aqui porque as pessoas não tinham dinheiro para operar, muitos vinham muito quebrado, e aí para as pessoas pegarem mesas proprietárias e passar na mesa, tá? Mas serve para a mesma conta pessoa física dela, porque não faz diferença nenhuma se está numa conta de uma mesa ou uma coisa, uma conta pessoa física. Agora, o principal é o plano que estava definido e que não importava o resultado do dia. Então isso eu tirei um peso enorme das costas das pessoas, porque quando eu botei para elas estatisticamente tudo que tinha acontecido nos últimos 3 meses e como eu replicaria aquilo no dia a dia, nos próximos dias, e repliquei filmando operação por operação, foram 18 dias seguidos, no caso um mês operado, porque teve alguns dias de feriado americano, alguma coisa ou outra que teve um evento muito forte, e aí eu deixei bem claro que quando tivesse esse evento muito forte, eu não botaria na estatística, porque dependeria mais de interpretação do que de propriamente da execução do plano ali. Então, foram 18 dias até passar naquela mesa proprietária que eu fui fazendo operação por operação filmada. E nisso, se tu entrar hoje na formação operador macro, esse módulo tá como obrigatório para te assistir antes de tu operar. Por quê? Tu vai começar e já com um plano definido para um mês. E este foi o pulo do gato para parar de sentir o peso do stop no dia. Porque tu não tá mais trabalhando para um dia ou para fazer um resultado. Ah, eu quero fazer não sei quantos mil por dia. Ah, eu quero fazer não sei quantos reais por dia. Ali, as pessoas viram que se elas só cumprissem o plano, isso tira o peso das costas delas, não deixa com que elas entrem em tilt, porque elas têm um plano a zelar, elas têm um mês a zelar. E sabe como eu fiz isso? Pegue uma conta só para fazer aquilo e tu fica com a tua outra conta simulador, com a tua outra conta pessoa física, faça o que quiser dos teus vícios antigos. E aí que morou o segredo, porque eu deixei a pessoa livre para ela brincar no mercado igual um louco, fazendo o que fazia, só que botei isso aqui tu vai cumprir igual um robozão. E o que que isso gerou? Vou te mostrar aqui. Aqui, ó, esse aqui é uma lista das pessoas que entraram na mesa proprietária fazendo exatamente aquilo
que eu te falei ali. Algumas já entraram lá antes, quando eu fiz já o módulo, que faz, nesse momento, faz exatamente aí uns 20 dias que a gente fez esse plano lá para eles. Coloquei o módulo, coloquei o plano traçado para que cumprisse durante um mês, sem tilt nenhum para poder atrapalhar, porque se ele tem um plano a seguir e ele pegou aquela conta só para fazer aquilo, é objetivo direto. Aqui está a prova real de que qualquer um é capaz de poder executar isso. E olha só, aqui tem pessoas muito viciadas em fluxo, muito viciadas em análise técnica, todos têm problemas imorais, todos eram inconsistentes. E por que tu acha que todo o desempenho aqui, esses aqui que estão na conta real, é porque eles já romperam a barreira dos valores aqui, ou seja, eles já bateram a meta deles da mesa, por isso que eles já foram para a conta real. Isso quer dizer que eles operaram no mínimo 15 dias ali no positivo, para eles já terem aprovado antes dos 20. Então teve gente que aprovou em 10, teve gente que aprovou em 15, 20, 18, 16. Independente, o mais importante é que tu olha uma lista que tem 44 pessoas e olha só os novatos, as pessoas que acabaram de entrar aí praticamente, estão com ou pouco financeiro, ou tem 3 aqui que estão num leve prejuízo, que é aquela clássica. Como entrou agora, pode ter ocorrido do azar, né, de ter entrado em dias que deram stop ali, e aí depois ele vai continuar fazendo o plano, porque ele tem mais 60 dias pela frente ali para poder cumprir, e show de bola. Então, o racional é o seguinte: o plano traçado sendo executado fora a parte vai tirar o tilt da tua cabeça e vai fazer com que tu consiga cumprir sem ser abalado pelo teu stop. E a prova real disso é que de 44 pessoas, só 3 estão no negativo. Isso significa que 93% dos traders que estão aqui agora, que tu tá vendo o relatório, estão no positivo. E mais do que isso, né? Quem pegou lá no começo já terminou o mês que tinha se proposto extremamente positivo. Tanto é que tu viu 10 pessoas já com contas aprovadas e as outras com 12 mil, 10 mil, 5 mil, 6 mil, depende do tamanho da mesa que a pessoa pegou. Então, isso aqui é um caso real de pessoas aleatórias, pessoas que tinham um tipo de comportamento semelhante ao que tu pode estar tendo e só fizeram uma coisa diferente. Ao invés de traçar só o plano de execução ali para o dia, o stop diário, eles traçaram o que seria feito o mês inteiro, botando estatisticamente qual a gestão de risco que iriam usar, cravada, sem alterar em nada, só fazer aquela. Quantos lotes vai, quanto que vai levar para frente, quanto que vai levar para trás, se for para trás, quanto que vai proteger se for para frente, tudo cravado. E só botaram o principal, né, a favor delas, que é estar todos os dias a favor do mundo. E o racional de estar todos os dias a favor do mundo, esse aí tu pode conhecer agora se tu quiser. Tem uma aula introdutória que eu deixei, que é uma apresentação de como usar o mundo a favor das tuas operações. Eu vou deixar o link aqui na descrição e tu assiste ali depois. E o racional que tu vai aplicar todos os dias a favor do mundo é a base fundamental que vai tirar o tilt da tua cabeça e todos os dias tu vai cumprir o plano que vai te levar ao final do mês no positivo, assim como tu viu com 93% das pessoas que já entraram para fazer exatamente isso, só com uma conta para fazer aquilo, porque tira o fator vícios da jogada. Aquela conta é só para fazer aquilo. E aí, tu acha que essas pessoas vão voltar para o outro mundinho, para outra conta que eles arregaçaram lá? Não, eles vão cumprir mais um mês e mais um mês. E assim, a tua consistência se constrói no mercado desse jeito.